Vamos lá, pessoal, para nossa revisão. Galera aí, doutor graduado, curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio. Disciplina Sistema de Informações Gerenciais no Agronegócio. Tema da aula de hoje, revisão das atividades 12, 14, 15 e 16 e os fóruns temáticos 3 e 4. Meu nome é César Nascimento, sou coordenador da disciplina. Então, vamos lá, iniciando pela aula 12, Telecomunicações e Redes. Então, um dos exercícios da atividade, que está lá no portal, as atividades, questões objetivas. A tecnologia de telecomunicações envolve a transmissão de informações entre um emissor e um receptor por meio de hardware e software. O sistema de telecomunicações é responsável por codificar e decodificar as mensagens transmiti-las através de canais e corrigir eventuais erros que possam ocorrer durante o processo de comunicação. Em um sistema de telecomunicação, qual das opções abaixo não é uma função essencial desse sistema? Então as alternativas aí, codificar e decodificar mensagens transmitidas entre emissor e receptor, isso aí faz, né? Estabelecer uma conexão entre emissor e receptor, tá até muito claro aí. Controlar o fluxo de transmissão de mensagens, tá, tudo envolve mensagens. Armazenar dados e realizar cálculos matemáticos, aí já é mais voltado para a parte de armazenamento. Então seria essa aí a letra D. Detectar e corrigir erros durante a transmissão. Então seria a letra D. Então mais uma questão do capítulo, né? Da atividade 12. Para garantir a eficiência e o gerenciamento adequado de uma rede de computadores, diversos componentes são necessários, incluindo servidores, estações de trabalho, equipamentos de comunicação e protocolos. Os servidores desempenham funções essenciais na rede, como permitir o compartilhamento de arquivos e programas entre os dispositivos conectados. Quais das funções a seguir é desempenhada por um servidor em uma rede de computadores? Então vamos lá, as alternativas. Permitir que os dispositivos compartilhem arquivos e programas, conectar dispositivos em uma rede sem fio, codificar e decodificar sinais de telecomunicação, monitorar o desempenho dos computadores conectados à rede e realizar cálculos de desempenho de rede. Então é a parte de letra A, né? A parte aí de compartilhar arquivos e programas. Permitir, na verdade. Mais uma outra questão da atividade. Redes de computadores permitem o compartilhamento de recursos e a comunicação entre diferentes dispositivos. Redes locais, que são as LANs, né? Então, uma rede local poderia ser o exemplo da sua própria casa, né? Conecta dispositivos dentro de uma área geográfica restrita, enquanto rede de longa distância, WAN, que é a internet, é você se conectar com o mundo lá fora, né? Conecta dispositivos entre diferentes áreas geográficas. Quais das opções descreve corretamente a diferença entre uma LAN, uma rede LAN e uma WAN? Então, uma LAN abrange uma área geográfica extensa, está errado, né? O próprio enunciado fala isso. Enquanto uma LAN cobre uma única área restrita, é o contrário. Uma LAN conecta dispositivos em uma única localização, enquanto uma WAN conecta dispositivos em áreas geográficas distantes. Vai ser essa B aí, ó. As redes LAN não são usadas apenas em comunicação sem fio, tá errado. Enquanto as redes, pode ser cabo, né, rede Ethernet. Enquanto as redes WAN utilizam apenas cabos físicos, negativo, pode usar aí a Wi-Fi, né. Redes LAN operam em velocidades mais lentas do que redes WAN. Então, a alternativa correta aí é a B. Vamos aí para a aula 14, né, sistemas empresariais básicos. Então, vamos revisar aqui os exercícios que foram passados para vocês. Então, essa questão aí, por exemplo, né? De acordo com o CONEP 2012, os sistemas empresariais básicos são projetados para executar e registrar transações rotineiras, como isso foi visto na aula, essenciais para o funcionamento diário das empresas. Elas são fundamentais para a eficiência operacional, automatizando processos como folha de pagamento, processamento de pedidos e controle de estoque. Aí o questionamento, né?
Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o papel dos sistemas empresariais básicos nas operações de uma empresa? Então, vamos lá. As alternativas, só lendo aqui, ó. Se a gente for ver bem aqui, coordenam, né, exclusivamente, né, o planejamento estratégico e tático da empresa. Não é só o planejamento estratégico e tático, né, como a gente já viu, que ele participa de todos, né, todos os setores aí. Automatiza transações diárias, reduzindo o tempo e o serviço, esforço humano necessário para atividades repetitivas. Não são todas, não é questão das transações diárias, né? Geram relatórios periódicos apenas para os níveis mais altos, né? Então, não é só para os níveis mais altos. Integro apenas dados externos? Não, dados internos também. São usados para decisões de longo prazo e análise de cenários? A curto prazo também. Então, aqui, resposta correta, né? Fazendo aqui, ó, não é apenas exclusivo. No caso aqui, não atende só os níveis mais altos. Não trabalha apenas dados externos, trabalha dados internos também. E também são usados para dados de curto e médio prazo. Então, a resposta correta é a B, né? Automatiza, né? Reduz o tempo e esforço humano necessário para as atividades repetitivas. Vamos aí para mais uma questão do capítulo 14, né? Segundo o laudo em laudo 99, cada departamento na organização possui necessidades específicas atendidas por sistemas empresariais básicos. No departamento de operações, esses sistemas auxiliam no lançamento e gerenciamento de pedidos, enquanto na contabilidade cuidam de contas a receber, contas a pagar e relatórios financeiros. Qual das alternativas a seguir exemplifica corretamente uma aplicação dos sistemas empresariais básicos no departamento de contabilidade? Então vamos às alternativas, né? Planejamento estratégico e projeção de mercado para novos produtos, geração de relatórios financeiros e controle de contas a pagar e a receber, monitoramento e previsão de vendas para o próximo semestre, controle de estoque de produtos acabados para vendas futuras e registro de todas as interações com os clientes para campanhas de marketing. Então, gerar relatórios financeiros e controle de contas a pagar e a receber, né? Então, é o que está voltado aí para a parte de informações de clientes, fornecedores. Essa é a realidade. Outra questão aí, Laudon Laudo, de 1999, afirma que os sistemas empresariais básicos não só atendem às demandas internas da organização, mas também integram dados externos, como a gente viu na alternativa anterior, como informações de clientes e fornecedores, garantindo o cumprimento de regulamentos e o bom relacionamento com os parceiros comerciais. Aí a pergunta, em qual das alternativas a seguir está um exemplo de uso dos sistemas empresariais básicos para integrar dados externos? Então, a pergunta voltada para dados externos, né? Então, olha lá, o controle diário de empresa de funcionários, isso aqui é um dado interno, né? Monitoramento de estoques internos, então, a gente está falando de coisa externa. Atualizar a folha de pagamento de acordo com as alterações nas leis, as leis são coisas externas, né? Vou deixar ela aqui por enquanto. Criação de novos produtos com base nas tendências de mercado, aí já fica aqui mais ou menos com relação à alternativa C. Projeção de cenários econômicos internacionais para decisão de investimento. Então, no caso aí, como a gente está falando de informações gerenciais, né, então atualização da folha de pagamento de acordo com as alterações nas leis trabalhistas locais e federais. Então, o BRAIA 2004, um dos principais objetivos dos sistemas empresariais básicos é facilitar o fluxo de informações, tanto nos níveis operacionais quanto nos níveis mais altos de gestão. Então, uma sequência aí em relação à questão anterior, aquilo que eu falei, né? Tanto níveis, em todos os níveis da empresa, permitindo uma visão centralizada das transações e fornecendo dados precisos para o controle e planejamento. Qual das opções a seguir representa uma função central nos sistemas básicos em uma organização? Tá? Então, a função central. Vamos lá. Coletar dados exclusivos de clientes para decisões de marketing, analisar tendências de longo prazo,
Consolidar e organizar, ó, isso aqui, essa palavra é bem interessante, ó, consolidar e organizar informações operacionais para suporte à gestão diária, né? Então a gente não trabalha só com tendências de longo prazo, não só dados exclusivos de clientes, né? Então essas palavras suprimem muito, né? Gerar insights sobre comportamento do consumidor, exclusivamente facilitar, então não é só exclusivamente facilitar a comunicação. Então seria essa alternativa C aqui, né? Consolidar, organizar informações operacionais para o suporte da gestão diária. Conec 2012 afirma que para otimizar as operações, os sistemas empresariais básicos precisam suportar uma grande quantidade de dados e processados rapidamente. Então aquela coisa, né? Capacidade e agilidade. E aí entra, né? Hardware, software. Esse sistema requer alta capacidade de armazenamento e deve ser fácil de usar, permitindo a execução eficiente das operações. Então, deve ser algo bem didático para ser utilizado, bem operacional. Coisa que antigamente a gente tinha as coisas mais complexas nesse sistema, agora é coisa bem mais didática, né? Quais das características a seguir é essencial para que os sistemas empresariais básicos operem com eficiência? O próprio enunciado já está dizendo, né? Questão de agilidade, poder de armazenamento, né? Facilidade operacional. Então vamos lá. Flexibilidade total para ajustes frequentes na estrutura de dados, o uso intensivo, né, de análises preditivas para tomar decisão. Aí a C já fala, capacidade de armazenamento robusta e alta velocidade de processamento. Exclusividade no uso de dados externos, então isso aqui não é. Integração com sistemas de previsão para decisões de longo prazo, então não é só longo prazo. Então, capacidade de armazenamento robusta e alta velocidade de... Vamos aí para mais um capítulo, né? Mais uma aula 15, Sistemas e-Business e E-Commerce. Então, ó, substituição de processos manuais por eletrônicos no agronegócio, aí coloquei umas questões voltadas mais para o âmbito do agronegócio, pode resultar em significativas economias de tempo e dinheiro, não só no agronegócio como em todos, né? O uso da internet para transações e comunicações permite que agricultores e empresas agrícolas analisem sua ideia de cadeia de valor, identificando oportunidade para melhorar processos de negócios. Então, um tema geral, mas demonstrando como se fosse uma relação entre um agricultor e uma empresa agrícola. Com base na informação da transformação digital no agronegócio, é correto afirmar que então a digitação não afeta a eficiência dos processos. Isso aqui está errado, né? A análise da cadeia de valor é irrelevante para as empresas agrícolas. É relevante. A análise da cadeia de valor é irrelevante, não, ela é relevante. Aqui no caso afeta, né? Afeta a eficiência. A substituição de processos manuais por eletrônicos pode gerar economia de tempo e dinheiro. Então tá bem fácil aqui. O uso da internet, isso aqui, né, pode ser já até descartado de cara. As empresas agrícolas não precisam integrar, né? Como a gente já falou em outros assuntos anteriores aí, isso aqui facilita muito, né, essa integração com os fornecedores, a empresa, e aí até mesmo os fornecedores terem acesso, logicamente que controlados aí, né, como usuários, mas eles entram dentro do sistema do cliente dele, mas informações aí, por exemplo, de estoque, né? Então, no caso aqui, ó, substituição de processos manuais por eletrônicos pode gerar economia de tempo e dinheiro. Aí umas definições sobre business e e-commerce, né? São conceitos distintos, mas eles têm a ver um com o outro, interrelacionados. O e-commerce se refere especificamente à compra e venda, né, de produtos agrícolas, então é aquela transação ali que ocorre online, enquanto que o e-business abrange a utilização das tecnologias de informação para apoiar todo o processo de negócio. Então, o e-business é toda a parte, né, tanto a parte que oferece a possibilidade de venda numa plataforma online, como também um suporte onde o cliente pode ir lá pedir informações e o pós-venda.
Tudo sistematizado, informatizado, né? Desde a produção até a distribuição. No contexto do agronegócio, a principal diferença entre o e-commerce e e-business é que e-commerce não é utilizado por empresas agrícolas, está errado, né? E-business se limita a transações financeiras, não, e-business é tudo. O e-commerce é um aspecto do e-business que trata das transações de produção agrícola, então aquilo que foi falado aí no enunciado, né? O e-business não inclui venda de produtos, está errado. O e-commerce é mais complexo que o e-business? Não. Né? Então, alternativa C aí. Essas alternativas, aqui no meu caso está C, mas no caso do exercício de vocês muda as alternativas, viu, pessoal? Ele gera automaticamente aí para cada aluno que faz o exercício, ele gera alternativas diferentes. Então, atenção aí ao conteúdo da alternativa correta, tá? Então, o e-commerce é um aspecto do e-business, está dentro do e-business, né? Que trata das transações de produtos agrícolas. A realização de negócio eletronicamente no agronegócio pode reduzir os custos operacionais, lógico, né? E aumentar a velocidade das transações. Então, em vez de se deslocar, como eu falei na aula, né? Você faz ali até via WhatsApp, né? Pode fazer hoje. Você já deixa pré-configurado o Pix através do WhatsApp. Deixa ali, cria um cartãozinho ali já com o número do Pix e aí envia para o cliente, já faz o pagamento e em vez de ir lá receber um cheque, né? Isso aí mudou bastante, mas ainda existe ainda com fornecedores e consumidores. Quais os seguintes benefícios é frequentemente associado à implementação de e-business nas empresas do agronegócio? Aumento dos custos de transação, não, né? Diminui. Diminuição da velocidade, aumenta as velocidades. Melhora da qualidade das transações e redução de erros. Vamos segurando aqui. Aumento da burocracia, jamais diminui. Redução na comunicação. Então, vamos lá, ó. Melhora na qualidade das transações e redução de erros. No agronegócio, diferentes modelos de negócios digitais podem ser utilizados. O modelo de criador de mercado é especialmente relevante, pois permite que agricultores se conectem diretamente com consumidores, eliminando intermediários. É interessante, né? Aumentando a margem de lucro. Então, em vez de ter aquele intermediador para ir lá comprar, ele tem um cliente que compra e ele tem o que vende, e ele vai lá e intermedia. Então, às vezes, sai esse intermediador e faz essa transação de forma direta. No contexto do agronegócio, qual modelo de negócio se refere às empresas que atuam como intermediárias, conectando agricultores e consumidores? O próprio enunciado já está explicando aí, ó, criadores de mercados. Não são nem produtores, nem distribuidores, nem agregadores, nem esses infomediários aí. A escolha da tecnologia correta é essencial para a eficiência do e-commerce, né, agrícola. Então, é aquela coisa, qual que é a plataforma, né? Qual que é o software melhor, personalizado para essa empresa. Sistemas de gerenciamento de banco de dados são frequentemente utilizados para gerenciar informações, por exemplo, safras, pedidos, logística, garantindo uma operação mais eficiente e segura. Então, no agronegócio, a escolha da tecnologia apropriada para e-commerce é fundamental para o sucesso das operações. Então, qual das tecnologias a seguir é frequentemente utilizada para facilitar as transações online, né, online deste setor, né, online? Então, no caso aí, ó, bancos, processamento de texto, software de apresentação, no caso, bancos de dados, né? Vamos aí para mais uma atividade, a última aula, né, do semestre, sistemas de apoio a decisões. Que dia 22, né, que é para postar a revisão, e dia 29 é a prova de vocês. Então, de acordo com o CONEC 2012, os sistemas de informações gerenciais são projetados para acessar, organizar e exibir informações, permitindo que os gestores acompanhem dados essenciais ao funcionamento da organização. Então, no contexto do agronegócio, o SIG pode ser usado para monitorar a produtividade das safras, o uso de insumos e os custos operacionais em tempo real. Então, tem tudo organizado para acessar, monitorar, né?
Qual das alternativas a seguir descreve corretamente a aplicação do SIG, né, no setor de agronegócios? Então, vamos naquela lá, análise em tempo real, não é apenas, né, isso. Simulação de cenários, planejamento de rotação. Então, no caso aqui, ó, a gente falou muito, né, nos modelos de relatório, né? Então, ó, geração de relatórios sobre insumos agrícolas, produtividade de safras para otimizar o controle operacional. Então, não é uma coisa apenas, né? São vários, a gente pode gerar vários relatórios aí de informações diferentes. Laudo menciona que o SAD, então, aí já é o Sistema de Apoio à Decisão, auxilia os gestores na tomada de decisões complexas ao fornecer análise de cenários e modelagens personalizadas. No agronegócio, os SADs podem ser usados para avaliar o impacto de variáveis como mudança climática, preço de commodities e custo de insumos. Qual das opções abaixo representa um SAD no agronegócio? Então, monitoramento diário da produtividade de cada plantio, registro automático das transações de compra e venda. Então aí, ó, simulação de cenários de preço do mercado, né, para a tomada de decisão na venda antecipada de safra. Tá? Segundo Gordon, os SADs são sistemas interativos que permitem ao usuário explorar diversas alternativas, né, antes de tomar uma decisão final. No negócio, esses sistemas podem auxiliar no planejamento de plantio e colheita, permitindo avaliar diferentes combinações de culturas e prazos com base em fatores climáticos e de mercado. Qual da alternativa a seguir é a aplicação típica de SAD para otimizar decisões no agronegócio? Olha o enunciado, né? Falando aí de plantio, colheita, fatores climáticos. Então, ó, registro de transações de venda, cálculo da produtividade, né? Consolidar a análise comparativa de cenários para escolha de culturas com melhor potencial financeiro, consolidação de informações de clima, solo e relatórios periódicos, controle de estoque e semente. Então, no caso aí, ó, uma análise comparativa de cenários para escolha de culturas com melhor potencial de retorno financeiro. O Bright destaca que os SIG são ferramentas categóricas para organização e acompanhamento de dados periódicos, facilitando o planejamento e o controle operacional. Então, em uma fazenda, o SIG pode consolidar informações, como a gente já viu lá em questões anteriores, sobre produtividade, consumo de água, uso de fertilizantes, resultados de safra, contribuindo aí para decisões mais informadas. Então, qual das alternativas descreve a aplicação de SIG no contexto de uma fazenda? Então, olha o exemplo aqui, né? Informações sobre produtividade, consumo de água. Então, vamos lá. Modelagem de cenário de venda para exportação de safra, monitoramento em tempo real de condições climáticas, aqui, ó, registro de consumo de água e fertilizantes ao longo do prazo da safra, né? Das safras, na verdade, aqui. Então, registro e análise de consumo de água, previsão de preço de commodities, planejamento. Então, o enunciado fala em quê? Em consumo de água, né? Fertilizantes. De acordo com Gordon, um dos benefícios do SAD, que é o Sistema de Apoio à Decisão, é a possibilidade de examinar várias alternativas e responder rapidamente a condições externas. Então, no agronegócio, essa capacidade é essencial para lidar com variações climáticas e de mercado, que afetam diretamente a produção e a comercialização. Então, olha aqui, no agronegócio, a capacidade é essencial para lidar com variações climáticas que afetam a produção. Qual das alternativas abaixo é um exemplo de SAD, de como o SAD pode beneficiar uma empresa agrícola ao lidar com variáveis climáticas. Colheitas, registro do histórico de colheitas, automatização, avaliação de diferentes plantios, gerar relatórios de venda. Então, no caso aqui, ó, diferentes datas de plantio para minimizar os riscos climáticos, que é o que acontece, né? A Embrapa libera aí um zonamento de risco climático com datas de plantio para os municípios diferenciados aí, datas diferentes para as regiões, por conta dos riscos climáticos e com o intuito de aumentar a produtividade.
Então passamos agora para os fóruns temáticos, né? Começamos aí pelo Fórum 3. No Fórum 3 aí a questão, né? No agronegócio, a tecnologia desempenha um papel crucial na otimização de processos e na tomada de decisões estratégicas. Os softwares utilizados no setor podem ser classificados em diferentes categorias, cada um com sua função específica. Para entender melhor como esses sistemas contribuem para o desenvolvimento do agronegócio, é importante conhecer as distinções entre os diferentes tipos de software. Então vamos lá para a questão para discussão. Então, o que está pedindo lá no fórum, né? Explique sobre cada um dos seguintes tipos de software e forneça exemplos de cada um deles. Então esses softwares foram explicados, né, na disciplina. Então, software aplicativo, software de desenvolvimento e software de segurança. Então, explicar sobre cada um deles e escolha um deles acima e diga a importância do uso no mesmo para o agronegócio. Então, uma sugestão de resposta, né? Tranquila, explicar o que é cada um dos software aplicativo, né? São programas desenvolvidos para executar tarefas específicas voltadas ao usuário final. Aplicativos são aqueles que a gente usa mais no celular também, pode usar no computador, mas pode ser associado aos apps também, né? No agronegócio auxilia diretamente na gestão, análise e operação da produção. Exemplos de software, de aplicativos, né? Aegro, Agronom, GeoAgri, softwares de mapeamento agrícola e sensoramento remoto, então como QGIS, ArcGIS, né? Então são programas de construção de mapas, Sentinel Hub, softwares de manejo de irrigação como IRRiPlus, Hydrologic, plataformas de gestão de máquinas e telemetria, John Deere, Operation Center, Climate, FeedView. Então esses são aplicativos. Softwares de desenvolvimento, o próprio nome já diz, né? São ferramentas utilizadas para criar, testar e manter outros softwares. No agronegócio permite construir sistemas personalizados, análise de dados, IA e automações. Exemplos, né? A própria linguagem Python, que hoje vem sendo muito utilizada, que é voltada para objeto, né? Java, ambientes de desenvolvimento como integrados, como o Visual Studio, o PyCharm, o RS Studio, bibliotecas, né? O Panda, o Django, o TensorFlow, né? Que a gente usa essas bibliotecas também na programação. Plataformas de versionamento e colaboração, o Git e o GitHub, que usa através do Google também. E os softwares de segurança são aqueles que promovem a segurança do hardware, né? E juntamente com o seu software. Então são os antivírus, né? O exemplo mais clássico aí, Kaspersky, Avast, os próprios firewalls das máquinas, né? Que fazem a proteção para evitando a entrada de invasões. Outras ferramentas como de proteção de dados, sistemas de proteção de nuvens, a própria Microsoft tem, né? O Microsoft Defender for Cloud e o AWS Security Tools. Então, a segurança de dados, vazamento de informações, né? Mas aí a parte. Então, o segundo questionamento, né? Escolher entre um dos softwares. Então, até uma opção bem interessante escolher os aplicativos, porque eles que estão sendo bastante utilizados hoje, principalmente no agronegócio, né? Então, os softwares aplicativos são fundamentais para o agronegócio moderno, pois permite tomada de decisão baseada em dados, aumento da produtividade, redução de custos e melhor gestão das propriedades. Sistemas como Aegro, FieldView ou plataformas de telemetria entregam informações sobre solo, clima, máquinas, estoque, finanças e produtividade, oferecendo relatórios precisos em tempo real. Além disso, facilita o controle operacional da lavoura, o planejamento de safra, o monitoramento via mapas de NDVI, acompanhamento de insumos, o que resulta em maior eficiência e competitividade no mercado agrícola. Vamos então para o próximo e último fórum, Fórum Temático 4, né, que foi o de novembro. Então, sistemas de e-business e e-commerce têm se tornado ferramentas fundamentais para a modernização das operações empresariais, permitindo que empresas do agronegócio aumentem sua eficiência e competitividade. A internet como recurso essencial possibilita não apenas a compra e a venda de produtos e serviços, mas também o uso de tecnologias de informação e comunicação para otimizar o processo de negócio. Vimos isso aí nas aulas, né? Na questão de redução de custos, inclusive.
Os benefícios incluem a redução de custos, né, acabei de falar, aumento na agilidade das transações, melhoria no relacionamento com os clientes e a criação de novas oportunidades de mercado. No entanto, a transição desses sistemas também apresenta desafios. Então, não é todo mundo que não é da noite para o dia que você vai sair do analógico e se tornar digital. Vai sair do arquivo em papel para ter todo um sistema de banco de dados com documentos digitalizados. Leva tempo, né? E adaptação. Apresentam desafios como a necessidade de integração de tecnologias e a segurança dos dados. Aí eu perguntei, né? Como você vê a importância do e-business e e-commerce para o setor do agronegócio? Desculpa. Quais benefícios e desafios você considera mais relevante e como eles impactam as operações das empresas nesse setor? Então, eu meio que já falei um pouco aqui no enunciado, no texto base, né? E aí eu pedi isso aqui para vocês. Então, eu coloquei aqui, até estruturei em tópicos, né? Então, a importância do e-business e e-commerce. Então, o e-business e e-commerce são decisivos para a transformação digital, né? Modernizando as operações das empresas e permitindo que se adapte rapidamente às mudanças do mercado, né? E lembrando que e-business são todas as transações e o e-commerce é a transação específica de compra e venda. Redução de custos, então a empresa, por exemplo de agronegócio, pode economizar um aluguel de espaço físico e custos operacionais ao optar por plataformas digitais. Então ele pode sair de um aluguel de repente e investir apenas numa plataforma digital, né? Aumento da agilidade, então aceleramento nas transações e entregas, que é vital para atender a demanda do consumidor. Então, com o sistema informatizado, a coisa fica, e até eu comentei na aula, né, questão de rastreamento, que hoje é possível, né? Rastreando o produto até chegar no destino final. Desafios para o e-business, então integração de tecnologias, como eu já comentei, não é fácil, tem custo isso, né? Implantar, por exemplo, um sistema tem custo, né? Pagar por esse sistema, capacitar os profissionais, né? Enfrentam dificuldades e a adaptação, às vezes está muito acostumado com o tradicional lá, com o analógico, com o papel, e aí mudar aí para algo, logicamente que leva tempo, mas com o tempo a coisa vai ver que é muito mais fácil de lidar e aí vai ter resultados bem melhores do que aquilo que a gente teria ali numa situação online, né? Uma situação no físico, no papel, no arquivo ali, né? E se a gente tem dados que são postados de repente em nuvens, eu já falei isso em outras aulas, a gente tem que se preocupar com o quê, né? Mesmo que o dado não seja em nuvem, seja que é perigoso também, né? Armazenado em servidores na empresa, a gente tem que ter segurança. Então, a proteção das informações dos clientes é uma preocupação constante. Então, já viram aí reportagens que falaram de que vazou o CPF, acho que invadiram a Amazon e vazou um monte de CPF de cliente aí, né? Que deve ser gerenciado adequadamente. Então, aquela preocupação com as informações dos clientes, né? São dados pessoais. E hoje a gente tem uma lei que ela se chama Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu não posso pegar, por exemplo, adquirir uma lista de clientes por conta do meu cadastro e sair passando essa lista para todo mundo. Isso é crime, né? É crime. Isso é um marco da internet, tá? Faz parte também, né? Mas a LGPD é essa questão da proteção dos dados, né? No caso dos clientes. Ok, pessoal, é isso aí. Finalize suas atividades, façam os fóruns, estudem para a prova no dia 29. E até mais.